Olá, graça e paz a todos os amados e amigos, irmãos. Estou aqui novamente para gravar mais um vídeo, e postar aí no YouTube, assim como o vídeo da semana passada que nós postamos, o qual falava a respeito da fé inabalável, fé sobrenatural, Porque nós crentes devemos ter fé sobrenatural, crer naquilo que não se pode ver, ter a certeza de receber aquilo que esperamos, Em nome de Jesus. Então esse foi o nosso vídeo da semana passada, falamos sobre a fé sobrenatural, e hoje estaremos aqui, pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo um novo vídeo para você. Meu nome é Paiva, eu estou como pastor na direção das igrejas Comunidade Evangélica Livre em Cristo. E você é meu convidado a estar me assistindo, ouvindo e meditando na Palavra de Deus todas as vezes que eu postar um vídeo como esse que estarei postando hoje, em nome de Jesus, tá? Então, já de início eu lhe peço, se você puder, quiser, sei que não irá te dar nenhum trabalho, desce o dedinho aí, dá um cliquezinho no like, no gostei, vai até o compartilhamento, compartilha o vídeo, comenta nos comentários e se inscreva no canal. Isso nos ajuda bastante a estarmos aí postando mais vídeos instrutivos da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a tua vida, tá bom? Então vamos sem demora ao que interessa, que é a Palavra de Deus. Hoje nós estaremos lendo uma passagem bíblica que se encontra no livro de Malaquias. O livro de Malaquias, no seu capítulo de número 1, e também iremos ler um outro versículo no capítulo de número 2, e também iremos ler 3 versículos no capítulo de número 3. Então, eu convido você a abrir, se você tiver uma Bíblia, abra comigo no livro de Malaquias. É o último livro do Velho Testamento, e esse livro está antes do livro de Mateus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Logo em seguida, a leitura da palavra, eu estarei orando pela tua vida, orando pela tua saúde, pela tua paz, pelas tuas finanças, pela prosperidade, não só na área financeira, mas na saúde, na paz, na alegria, na harmonia do lar, familiar, trabalho, escola. Enfim, estarei orando pela tua vida, para que Deus entre com providência e mude qualquer situação adversa que o inimigo tenha colocado para atrapalhar você, tá bom? Então vamos ler aqui no capítulo 1 do livro de Malaquias, no seu versículo de número 10, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim o versículo 10 do livro de Malaquias, no seu capítulo 1: Quem dera que vocês fechassem as portas dos templos, fechassem as igrejas, Hoje nós chamamos de igreja, mas houve um tempo em que era chamado de templos, eram imensos também, muito grandiosos. Tem alguns templos por aí fora que alguns homens têm construídos, mas Deus aqui está dizendo: quem dera se vocês fechassem as portas dos templos e não acendessem o fogo do meu altar em vão, diz o Senhor dos Exércitos. E eu não aceito das vossas mãos a oferta que vocês têm trazido dentro dos templos. Outro versículo se encontra aqui no mesmo livro de Malaquias, no capítulo de número 2, leia junto comigo em nome de Jesus, que é o versículo 1, que diz assim: ó sacerdote, este mandamento é para vocês. Ou seja, ó pastores, esse mandamento, agora que eu vou dizer, é para vocês. Se não ouvireis, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei, olha o que ele diz, enviarei a maldição contra vocês, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Eu também já as tenho amaldiçoado. Por que não aplicais isso ao seu coração? Eis que reprovarei a vossa semente, e
espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, ou seja, das vossas ofertas. Os animais que vocês têm ofertado no meu altar, o esterco, né, o excremento que sai desses animais, eu lançarei no rosto de vocês e misturarei vocês com este excremento, diz o Senhor dos Exércitos. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para entrarmos na palavra, vamos agora ver aqui nos 3 versículos finais desse estudo que nós faremos com você, que se encontra no capítulo 3 do mesmo livro, Malaquias, do verso 16 ao 18. Então aqueles que temeram ao Senhor falarão frequentemente um com o outro, ou um aos outros, e o Senhor Deus atentará e ouvirá, e um memorial será escrito diante dele para os que temerem o Senhor e para os que se lembrarem do seu nome, do nome de Deus. E eles serão, diz Deus, meus filhos, e eu serei deles pai, e poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abaixe sua cabeça nesse momento, vamos estar orando ao Senhor. Estarei orando pela tua vida, pela tua saúde, pelas tuas finanças, pela tua família, para que tudo vá bem na tua vida. Eu creio que Deus é poderoso para te alcançar nesse dia e fazer de você uma bênção para as outras pessoas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus Pai tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus Pai venha sobre nós com o teu amor, com o teu perdão para as nossas falhas, nossos pecados. E nos conceda viver na presença dEle. Que o Senhor venha, Pai, e nos liberte, nos libere para te adorar, para te bendizer, para engrandecer o teu nome, para estar na tua presença a cada dia. Senhor, o que nós pedimos nesse dia é que o Senhor venha ter compaixão da nação, essa nação que peca contra ti, essa nação que erra contra ti, essa nação que desfaz da tua presença, essa nação que rejeita o teu amor, rejeita a tua misericórdia, rejeita a graça salvatória que o Senhor nos enviou, chamado Jesus Cristo, que ali na cruz se deu e morreu por cada um de nós. A nação tem rejeitado, Senhor, tem desacreditado dessa maravilha, desse grande milagre que o Senhor fez quando entregou o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Como está escrito, o Senhor amou a todos nós de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Obrigado, Senhor, por esta maravilha. E agora eu te peço, tenha misericórdia deste que me ouve, deste que está assistindo este vídeo nesse momento. Tenha compaixão, Pai querido, entra com providência na vida do mesmo. Eu não sei qual é a necessidade, dificuldade daquele que assiste esse vídeo agora, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que ele espera, do que eu espero, do que nós esperamos de Ti. Então, Senhor, entra com providência na vida desse homem, na vida dessa mulher. Troca o cativeiro, desfaz o cativeiro, Senhor. Repreende toda ação maligna, repreende todo o mal que tem entrado no seio dessa família. É a miséria, é a necessidade, é a enfermidade, Senhor. Gasta mais dinheiro com remédio do que com alimento. Por quê? Porque vivem quase que todos doentes dentro de casa. Mas o Senhor está entrando, eu creio, com providência, está desfazendo toda a enfermidade, porque a Tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, Senhor, tome essa enfermidade dessa pessoa e lance ela no deserto, lance ela fora. Que essa pessoa seja liberada, seja livre das enfermidades, que essa pessoa seja livre da miséria, que essa pessoa seja livre do desemprego, que essa pessoa seja livre das drogas, esse jovem, esta jovem que está envolvido com drogas, Senhor, nesse momento, vai desfazendo, vai lançando fora, vai colocando, Pai querido, tudo fora do caminho dessa pessoa.
Se houve uma oferenda lá no passado às entidades satânicas, que seja desfeita agora essa aliança maligna, em nome de Jesus, e essa pessoa tem o coração liberado para te adorar, para te louvar, para te bendizer. Em nome do Senhor Jesus, nós colocamos tudo e todos sob os teus cuidados. Que essa pessoa que nos ouve neste momento alcance de ti, Senhor, misericórdia. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, o livro de Malaquias é um livro que traz um peso da palavra, é o que diz aqui, peso da palavra do Senhor, através do profeta Malaquias para o povo de Israel, ou seja, para os crentes, né? Não foi para o ímpio, não foi para o mundo, não foi para os pecadores lá de fora da igreja que Deus enviou Malaquias para falar. E Malaquias, por ser profeta, não fala segundo o seu próprio coração, mas fala segundo a vontade e o querer de Deus. Ele transmitiu há 400 anos antes de Cristo aquilo que Deus queria que ele transmitisse. Ele vem chamando a atenção de quem primeiro? Dos sacerdotes, ou seja, dos pastores que estavam dentro dos templos das igrejas daquela época, organizando, né, ministrando, cuidando. Esses sacerdotes, esses pastores estavam fazendo lá os trabalhos que deveriam ser feitos, só que não de acordo perdão, irmão, só que não de acordo com o querer de Deus, mas de acordo com sua própria vontade, com o seu próprio querer. Então Deus envia Malaquias para chamar a atenção desses pastores, desses sacerdotes, e mostrar para eles que eles estavam errando, que eles não estavam fazendo exatamente aquilo que Deus queria. Deus havia amado o povo de Israel e havia rejeitado o povo de Edom, ou seja, Esaú era Edom, Israel era Jacó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus amou a Jacó, amou a Israel mais do que a Esaú. A Esaú, na verdade, Deus odiou, porque Esaú era contra o povo de Israel. Sendo irmão, ainda assim era contra. E hoje a mesma coisa acontece, irmãos, dentro das igrejas. Quantos irmãos estão um contra os outros dentro das igrejas? Quantos pastores estão contra outros pastores, né? Quantos pastores desfazem da obra de outro pastor? Irmão, Tá complicada a coisa. Parece que o povo está voltando lá 2420 e poucos anos atrás para praticar as mesmas obras que o povo de Israel praticava. Mas Deus está enviando essa palavra hoje através desse vídeo para você, principalmente pastor que está à frente de uma instituição, né, eclesiástica, para você, pastor, que está aí dirigindo essa igreja, para você, pastor, que está aí cuidando desse rebanho, para você, pastor, que está recebendo dízimos e ofertas da mão das ovelhas. O Senhor está dizendo para mim e para você nesse dia: você não está fazendo a minha vontade, você está fazendo a vontade do seu coração. Por quê? Porque oferece o menorzinho, o mais ruinzinho, o defeituoso, o cego, o aleijado, o coxo, o cheio de lepra, né, no meu altar. Receberia eu da sua mão essa oferta? Não, Deus diz que não recebe, irmãos. E Ele está mandando, Ele está dizendo para cada um de nós nesse dia. Hoje não existe uma separação entre sacerdote e povo. Não, hoje todos somos sacerdotes diante de Deus, porque o véu se rasgou. Então todos temos ousadia para entrar, temos que ter ousadia para entrar diante do trono e oferecer a Deus os nossos sacrifícios. Que sacrifício é esse? Sacrifício de louvor, de adoração e de fidelidade a Deus. Temos que ser fiéis a Deus, meu irmão. Não adianta só ser crente. O título dessa pregação, dessa passagem, dessa mensagem é: não é o crente que entra no céu, mas somente o que for fiel. O crente não entra no céu, irmão, porque crente, todo mundo é crente, todo mundo crê em alguma coisa. Agora, ser fiel ao Deus Criador dos céus e da terra, aí, meu amigo, é que é difícil. Por isso muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Que entre os chamados terão os fiéis. Todos os chamados são crentes, mas nem todos os chamados são fiéis. Ou nem todos os crentes são fiéis, né? Melhor dizendo. Então nós precisamos ser fiéis a Deus. A fidelidade a Deus tem que estar em primeiro lugar.
É os 2 mandamentos que Deus nos deu para nós seguirmos. Adorar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. E ao nosso próximo como a nós mesmos. Se nós não praticarmos isso na nossa vida, então estamos indo à igreja, estamos participando de cultos, estamos subindo monte, estamos orando 24 horas, estamos jejuando em vão. Ou seja, o que nós lemos no versículo 10 do capítulo 1. É melhor que se feche a porta do templo, né, do que acender o fogo do altar do Senhor em vão, amados. Quem dera, diz, olha o que o Senhor diz, quem dera se vocês fechassem a porta das igrejas e não acendessem o meu fogo, o fogo do meu altar em vão, para oferecer sacrifício sem valor, sem sentido. Tantos séculos se passaram e as pessoas continuam do mesmo jeitinho, oferecendo ou apresentando a Deus uma fé religiosa, uma fé fraca, uma fé sem sentido, uma fé que muitas das vezes cheia de hipocrisia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor é enfático em dizer, meu irmão, o Senhor é enfático em dizer a sua preferência. E qual é a sua preferência? A sua preferência é que não ofereça no altar dele aquilo que não é bom, aquilo que não é o melhor. Se for para oferecer o pior, melhor que não ofereça. Que não ore de joelho diante do altar dele, derramando lágrimas falsas, enganosas, porque na verdade lá fora está cometendo um monte de pecado. Que não faça a obra dele de qualquer maneira, mas que faça com o intuito de resgatar almas para o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que vá ao templo orar, jejuar, buscar, mas com o coração contrito, sincero e verdadeiro diante dele. É o que Deus nos pede nesse dia. Então, amado, nós precisamos ser fiéis a Deus no nosso coração. No capítulo 2, quando ele chama a atenção, dizendo que é para os sacerdotes esse mandamento, sim, é para os sacerdotes, por quê? Porque os sacerdotes recebiam das mãos dos membros, os membros da igreja recebiam da mão do membro o dízimos e as ofertas e separavam para si o melhor desses dízimos e dessas ofertas, e o pior deixava lá dentro do armazém para sustentar a viúva e o órfão. Quase não dava para nada porque eles levavam tudo para casa, era o que estava acontecendo. É diferente no dia de hoje? Não, irmãos, está a mesma coisa. Os sacerdotes de hoje, os pastores de hoje estão agindo da mesma forma. Recebem do povo já precariamente, que o povo já dá com a má vontade também medonha, porque vê muitos erros, assim como era naquela época, né? Os sacerdotes estavam fazendo o povo tropeçar na lei de Deus, porque eles estavam agindo erroneamente. Eles ofereciam o animal cego, o animal aleijado, eles ofereciam aquele que estava cheio de lepra, e o melhor eles levavam para eles, está entendendo? Achando que estava enganando Deus. É o enganador, mas a Deus ninguém engana, irmão. Ou você oferta a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, ou você oferta a Deus com sinceridade de coração, fidelidade verdadeira a Deus, ou é melhor nem ofertar. Se você oferta a Deus por barganha, para receber alguma coisa em troca, para ter algo de volta, melhor você não ofertar, irmãos. Melhor você ir só na igreja e ouvir a pregação e ir embora para casa vazio, do jeito que você entrou vazio na igreja. Porque pelo menos assim você não está tentando enganar Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa lá os sacerdotes, lá os pastores, entre aspas, tentar enganar Deus, mas não tenta enganar Deus você também não. Não segue o exemplo do falso profeta, não. Segue o exemplo que Deus te dá. Deus diz, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei, é o que a palavra de Deus diz. Então quando vamos ofertar, temos que ofertar com amor, com sinceridade, fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No capítulo 3, amado, ele diz que está enviando, no versos 1, enviando o mensageiro dele que iria preparar o caminho para aquele que viria, e aí sim, quando esse viesse, a tribo de Levi iria novamente oferecer verdadeiros sacrifícios, iriam levar oferta verdadeira, oferta de amor, oferta de gratidão a ele, no templo dele, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que
Deus diz que está enviando quem? Um mensageiro. E ele próprio pergunta no capítulo 3, no versos 1 em diante, se você ler, você vai ver, o próprio Deus pergunta quem, ou seja, o profeta está perguntando quem suportará, né? Porque vai vir como o fogo do ourives, né? Aquele que derrete o ouro no fogo para tirar as impurezas e deixar o ouro purinho. É o purificador do ouro e da prata. E é como o sabão do lavandeiro que vem, esfrega até tirar todas as sujeiras. Ou seja, até tirar todos os pecados. É isso que João Batista veio dizendo, o mensageiro de Deus que vem antes de Jesus Cristo. Arrependam-se dos seus pecados, sejam limpos, sejam purificados, sejam simples, sejam humildes, sejam amáveis, sejam fiéis ao Senhor seu Deus, porque Ele está vindo. Eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com fogo, disse João Batista. Então João estava preparando o que? O caminho, a estrada? Não, estava preparando o coração da humanidade, preparando o meu e o seu coração para receber o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas poucos foram os que receberam ao Senhor, como está escrito na palavra, né? No capítulo 2, se eu não me engano, de João, no capítulo 1 mesmo de João, perdão, né, diz que ele veio para os que eram seus, Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o receberam por Deus, Ele deu o direito de ser chamado de filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então todos quantos me receberam, eu lhes dei o direito de ser chamado de filhos. Queira ser chamado de filhos, meu amado, do Senhor Jesus Cristo. Não queira ser chamado de servo, queira ser chamado de filho. Porque o servo, para ser um servo amado pelo Senhor Jesus Cristo, tem que ser um servo muito fiel. Mas o filho nem sempre é fiel e ainda assim o pai continua amando ele. Então, se você pretende adorar ao Senhor, adore como filho, não adore como servo, adore como um filho que ama o pai, que faz a vontade do pai, que serve ao pai como deve servir em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra continua e vai até o versículo 16, onde nós lemos que naquele dia, então aqueles que naquele dia eu fizer temeram ao Senhor, falarão frequentemente um ao outro, e o Senhor atentará e ouvirá, e um memorial, ou seja, um livro, será escrito diante do Senhor. E nesse livro, amados, terá o teu nome, o meu nome. Por quê? Porque nós tememos ao Senhor, nós somos fiéis ao Senhor, nós fazemos a vontade do Senhor. Então o nosso nome estará escrito nesse memorial, nesse livro que estará diante do Senhor. E o Senhor diz o que para a gente? Ele diz que e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que eu farei, serão para mim joia preciosa. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Aí o filho que serve ao pai, esse o pai poupa, esse o pai cuida, esse o pai ajuda, esse o pai orienta, esse o pai encaminha, esse o pai abençoa todos os tempos, todos os dias, todos os instantes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí então voltaremos e veremos a diferença entre o justo que serve a Deus e aquele que não serve ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque o que serve com fidelidade, aquele que é fiel, verdadeiro, que serve ao Senhor realmente, esse estará prosperando, esse estará desfrutando do melhor, esse não estará sofrendo com doenças, esse não estará sofrendo com miséria, mas estará feliz, estará alegre com sua família, com seus filhos. Seus filhos não estarão envolvidos com drogas, com prostituição, com adultério, não, os seus filhos estarão em obediência ao redor da mesa com o pai e com a mãe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas é necessário que nós atentemos para a palavra de Deus e sejamos fiéis ao Senhor, venhamos a ser realmente adoradores, que adorem em espírito e em verdade, e não pessoas que entregam dízimos e ofertas esperando que a janela do céu se abra e derramem sobre ele bênçãos inigualáveis. Não, irmãos, nós temos que esperar que o céu se abra e que nós possamos adentrar pelas portas do céu naquele grande dia, o dia do Senhor, porque o dia do julgamento está por vir e já está próximo. Eu creio que em menos de 7 anos esse juízo virá sobre a terra, sobre a humanidade. Então se prepare, comece a tornar-se pessoa fiel, fiel verdadeiro ao Senhor.
não é fiel de aparência, mas é fiel de coração sincero, puro, contristado diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor te alcançou com essa palavra. E eu creio que o Senhor está entrando com bênção na tua vida. Eu creio que o Senhor está transformando o teu coração, está abrindo o teu entendimento e fará de você um grande anunciador da palavra dele, porque como está escrito, se você der atenção à palavra e comunicar com as outras pessoas esta palavra, o Senhor terá você como filho, joia preciosa, e você mostrará a diferença do que serve e do que não serve naquele grande dia. Sirva ao Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Esse foi mais um vídeo que eu apresentei aos irmãos, e mais uma vez eu peço, desce lá, dê um likezinho, compartilha, se inscreva no canal, faça um comentário, faça uma crítica, tá bom? Em nome de Jesus, Jesus os abençoe, graça e paz.